Olá, meu fera! Voltamos agora para falar um assunto bacana de datação do carbono 14, datação com urânio e datação com potássio. Vale lembrar que o carbono, vou lembrar você, ele tem três isótopos, né? Tem o carbono de massa 12, tem o carbono de massa 13 e tem o carbono de massa 14. Todos são carbono, então o número atômico é quanto? 6. Né? Então, eu tenho a abundância dele na natureza. Né? Esse carinha aqui, ó, o 12, ele é aproximadamente 98,2% de abundância na natureza são carbono de massa 12. 1,1% é o carbono de massa 13 e o 0,000001 é muito pequeno, né? Na verdade, você só tem traços desse cara, na verdade. Então, vou colocar aqui traços, né? Porque daqui a pouco a gente vai fazer umas relaçõezinhas. Então, você só tem traços desse cara na natureza. E é justamente esse cidadão aqui, o carbono 14, que nós vamos falar dele agora, porque ele é radioativo. Opa, ficou muito grande. Ele é justamente radioativo. Beleza? Ele que vai emitir determinadas partículas, né, para se tornar estável. Mas como é que isso acontece, Sandrão? Olha só. Determinação da idade ou datação de um artefato, usualmente que envolve esse isótopo carbono 14, ele é formado a partir da seguinte reação. Primeiro, porque ele é formado nas camadas superiores da atmosfera, por bombardeamento de nitrogênio. Então, como é que ele se forma, Sandrão? O nitrogênio, que tem na atmosfera, você sabe muito bem disso, né? 71% do ar é gás nitrogênio. Um átomo de nitrogênio, ele é bombardeado por um nêutron, certo? Quando ele é bombardeado por um nêutron, esse átomo se transforma, né? Decai para carbono 14, número atômico 6 e um hidrogênio. E você observe que a lei das reações nucleares é mantida. Ó. 14 mais 1, 15. 14 mais 1, 15. 7 cargas positivas mais 0, 7 cargas positivas. 6 mais 1, 7. Então, da onde é que vem o carbono? O carbono vem do nitrogênio. Como é que é formado? O nitrogênio é bombardeado pelo nêutron, certo? E aí o que acontece? As plantas e os animais incorporam o carbono 14 pelo CO2. Então, eles vão incorporar o carbono 14 que tem no CO2. Então o CO2 ele tem vários isótopos de carbono, né? Ou seja, lá vai ter os três, né? Os três isótopos vão estar presentes em algum momento. Um desses carbonos do CO2 é um carbono 14, certo? Então as plantas incorporam o isótopo 14 pelo CO2 presente na atmosfera ou pela cadeia alimentar também pode ser. E quando essa galera morre, certo? Cessa a absorção, porque ele está as plantas. Olha que planta linda. Isso é uma flor, Sandrão. A planta está absorvendo, né, o CO2 do ar. E aí, quando ela morre, logicamente, vai cessar essa absorção. O que é que vai acontecer? A quantidade gradualmente vai diminuir. E aí o carbono 14 sofre uma desintegração. Aí o carbono 14, eu vou fazer aqui em cima, o carbono 14 naturalmente vai emitir uma partícula beta e vai se transformar de novo em nitrogênio 14, número atômico 7. Aí o que acontece? Como a gente sabe, a meia-vida do carbono 14, certo? A meia-vida do carbono 14 é em torno de 5.000
5.600 anos. Eita, pega, Sandrão. Quer dizer que 1 grama de carbono 14 leva 5.600 anos para passar a ser meia grama. E aí, com isso, nós podemos determinar a idade do artefato, fóssil, pergaminho, documentos e etc. Então, esse exame de carbono 14 nos permite saber o tempo que o cara tem, né? A datação dele, há quanto tempo ele está aí na natureza, certo? E pela determinação justamente da quantidade desse isótopo presente nesses materiais. Agora, sabe-se também como a velocidade do carbono 14, certo? A velocidade com que o carbono 14 forma na atmosfera é a mesma com que ele se desintegra, então a sua concentração na Terra e nos organismos permanece constante. Então, olha só, a velocidade do carbono 14, a velocidade desse cara, vou chamar aqui de velocidade 1, velocidade 2, é a mesma, certo? A velocidade com que ele se forma e a velocidade com que ele se desintegra é a mesma. Então, a sua concentração, a concentração desse cara, concentração é dada por a concentração do carbono 14 na Terra é a mesma. Bacana? E sabe-se que a concentração que nesses organismos permanece constante essa concentração. É em torno de 10. Deixa eu ver um espaço para botar aqui em cima. É em torno de 10 ppb. O que é ppb? Partes por bilhão. Isso quer dizer que a cada bilhão de átomos de carbono, ou seja, para cada 10. Não, desculpa, para cada 10 elevado a 9, né, que é o bilhão, para cada 1 bilhão de átomos de carbono, 10 são de carbono 14. E aí você sabe essa proporção e aí fica fácil, né? Por exemplo, se fazer um exemplozinho aqui. Vamos supor, vamos supor que eu tenha um fóssil que apresenta um teor de carbono 14 igual a 2,4 ppb, partes por milhão. Então essa concentração... 2,4 não, senão não vai dar certo. 2,5. 2,5. Bom, 2,5, cara, corresponde ao quê? Corresponde a 25% da massa do cara, da quantidade de átomos no início, que eram 10 por bilhão. Eu agora, se eu tenho 2,5 por bilhão, então, na verdade, eu tenho 25% do carbono 14. E 25% são quantas meia-vidas? Nosso assunto que a gente estudou aí, ó. Então, vamos lá. Hoje, 100%, né? 100%. Mas daqui a 5.600 anos, 50%. Mais 5.600 anos, 25%. Pronto. Então, se para cada meia-vida o cara tem 5.600 anos, quer dizer que esse artefato tem 11.200 anos. Esse fóssil tem 11.200 anos. Bacana? É assim que ele determina a datação dos fósseis e de materiais, de artefatos, que tem um carbono, é claro, né? Para saber quantos anos esse cara existiu, ou quantos anos esse fóssil viveu na Terra e etc. Datação do carbono 14, usando a meia-vida dele, sabendo qual é a sua reação de formação, qual é a sua reação de desintegração, sabendo a quantidade que eu tenho de carbono 14 para uma certa quantidade de carbonos, né? Dos 3 carbonos, certo? Beleza? E sabendo a sua meia-vida. Aí o cara tem. E sabe também que a velocidade
de formação e a velocidade de desintegração é uma constante, é a mesma. Então essa quantidade é constante na Terra. Bacana? Não, acho que não vai dar para botar nesse vídeo, então fique no próximo vídeo e vamos fazer a datação com urânio e com potássio. Bacana? Fica aqui.